E aí, tudo bem com você? Aqui é o Alexandre e essa aqui é mais uma aula da AlgoWorks, hoje para mostrar para você como fazer a configuração e o envio de um e-mail com Spring Framework através do servidor SMTP do Gmail. Então a gente vai fazer aqui as configurações necessárias para poder fazer o teste aqui e o envio de e-mail. Só que antes de começar, eu quero só fazer um convite para você aqui rapidinho, que é para você entrar aí na página alga.works/livro-spring-boot para poder fazer o download do nosso e-book aqui, Produtividade no Desenvolvimento de Aplicações Web com Spring Boot. Aqui, esse é um livro onde você vai aprender a criar um projeto do zero com Spring Boot, Spring MVC, Spring Data JPA e algumas outras coisas. É um e-book bem detalhado para você que quer ir avançar no mundo Spring, quer aprender a criar aplicações web com Spring. Esse é um excelente e-book para você. Então fica aí o meu convite. E voltando aqui para a aula, veja que eu já tenho um projeto aqui bem simples. Esse aqui, ó, eu vou abrir o POM aqui, é um projeto Maven bem simples. Aqui eu fiz algumas poucas configurações no POM. Caso você queira entender aqui como configurar o POM da forma como está aqui, a gente tem uma aula, se não me engano ela se chama configurando ou começando com Spring Framework, algo nesse sentido. Vou ver se eu coloco o link abaixo aqui para você, mas é só pesquisar aí AlgoWorks, começando com Spring Framework, você vai ver aí uma aula nossa onde eu ensino para você como configurar aqui o POM XML, dentre outras coisas também, né? E de diferente dessa outra aula onde eu ensino a configuração completa, passo a passo, para essa aula aqui do envio de e-mail, a gente tem duas dependências, que é aqui o Spring Context Support e a dependência do Javax Mail aqui para a gente poder fazer de fato o envio de e-mail. O resto desse POM aqui eu já ensinei nessa outra aula que eu acabei de comentar com você. Aqui eu tenho mais uma classe, também uma classe bem simples que eu ensinei nessa mesma aula que eu comentei. Eu ensinei a criar essa classe aqui também, eu falei sobre essas configurações aqui, né? Na verdade, a gente ainda vai alterar essa classe aqui, mas eu já deixei ela aqui preparada para não perder tempo com essa configuração, porque, como eu disse, a gente já fez isso em uma outra aula, eu já expliquei isso para você em uma outra aula. Então, para a gente já começar aqui, não perder tempo e começar falando aqui das configurações para envio de e-mail, eu vou clicar com direito aqui, New e Class. Eu vou criar uma classe aqui que eu vou chamar de Mail Config. Aqui eu vou deixar as configurações de e-mail, né, para o envio de e-mail. Vou deixar no pacote config. E a primeira coisa que eu vou fazer é anotar isso daqui com @configuration. E uma coisa também que eu vou fazer antes de continuar essa classe aqui é criar um arquivo de propriedades, porque o usuário, senha, o host e a porta do SMTP, que no caso que a gente vai usar aqui do Gmail, eu vou deixar num arquivo de propriedades externo. Então, antes de continuar aqui, já que a gente vai precisar desse arquivo, né? Na verdade, a gente vai precisar na hora de executar, mas eu já vou criar aqui antes mesmo de continuar com essa classe. Então, aqui em Source, Main, Resource, vou clicar com direito e vou criar um novo arquivo aqui. Eu acho que está saindo um pouco aí da tela, né? Eu acredito que esteja saindo um pouco aí da aula, do vídeo, mas eu estou selecionando a opção File aqui. Eu vou criar um arquivo simples. Vou chamar esse arquivo de mail.properties. E aqui dentro eu já tenho algumas configurações que eu vou colar aqui. São configurações que eu vou utilizar para poder fazer o envio do e-mail. Esse lado aqui esquerdo é simplesmente a chave que eu quero dar para essa propriedade. Você pode colocar a chave que você quiser, né, para a propriedade. O que importa mais é esse lado direito aqui, por exemplo, aqui o host é smtp.gmail.com, porta 587. Aqui é o e-mail que eu vou utilizar, o e-mail do Gmail que eu criei aqui para poder fazer os testes. E aqui a senha desse e-mail meu aqui, né, porque a gente precisa do usuário e senha, para poder fazer o envio do e-mail. Então, arquivo configurado. Agora eu vou aproveitar que eu acabei de criar o arquivo aqui e eu vou colocar a anotação aqui do Spring que vai me ajudar a ler esse arquivo. Essa anotação aqui, property source, onde eu coloco aqui o value dela, que na verdade eu nem preciso aqui, né? Eu posso já colocar aqui direto. Eu vou colocar aqui, ó, class path, 2 pontos.
eu já colei aqui diretamente aqui debaixo de Resource. Eu vou criar uma pastinha aqui, ó, Source Main Resource. Eu vou criar uma pasta agora, um folder. Vou chamar de env. E vou colar, vou jogar, arrastei aqui o arquivo de propriedades para dentro da pastinha env. Vou deixar ele aqui dentro de uma pastinha só para não ficar diretamente na raiz. Então aqui eu vou colocar /mail.properties. Isso daqui. Com isso daqui, o Spring vai entender que tem esse arquivo de propriedades e ele vai ler esse arquivo para mim. E onde que eu vou ter acesso a essas propriedades? Aqui, ó, eu vou criar aqui uma propriedade aqui na minha classe agora, né, environment, vou chamar de env e vou mandar injetar aqui com autowriter e deixa eu expandir aqui para ficar melhor, né? E agora o Spring vai ler esse arquivo meu aqui e vai disponibilizar através aqui da nossa propriedade que eu chamei de env. E agora eu vou configurar aqui, eu vou criar um método aqui que vai me devolver aqui, ó, o tipo, né, uma implementação da interface Java Mail Sender, que é uma interface que está dentro do próprio projeto do Spring Framework, que facilita, né, a implementação do caso dessa interface, para facilitar para a gente o envio de e-mail, para deixar as coisas mais simples quando formos utilizar. Então eu vou criar aqui o método Mail Sender e vou criar aqui a primeira coisa, já criar aqui a propriedade concreta, né? Aqui utilizando a implementação, aqui é o Java Mail Sender IMPL, utilizando aqui a implementação dessa interface Java Mail Sender. Então já vou chamar aqui de Mail Sender, vou dar um new aqui, Java Mail Sender, e agora eu vou configurar. Já vou retornar aqui para parar de dar o erro no método, vou retornar a propriedade, e aqui dentro eu vou configurar Mail Sender.set roast. Aqui eu vou utilizar env.getProperty. A propriedade é mail.smtp.host. Agora eu vou configurar aqui a porta. Isso. E aqui no segundo parâmetro eu vou passar o integer para avisar que o que vier aqui na porta ele é do tipo inteiro. O que essa propriedade, aqui eu tenho que trocar, né? Port. O que essa propriedade aqui retornar vai ser o número, então ele já vai fazer a conversão aqui para mim. E tá dando um errinho aqui em port, é porque eu coloquei o integer aqui no lugar errado. Teria que ser aqui, ó. Ele é um parâmetro do método getProperty, né? Porque aí esse getProperty aqui que já vai vir convertido para um número, aqui no caso inteiro, né? Agora, mail sender, vou configurar agora o usuário, .set username, env.getProperty, mail.smtp, inclusive aqui eu digitei errado, né? smtp.username, username e password. Aqui bem parecido, password. Agora, vou fazer aqui algumas configurações relacionadas, vou configurar aqui algumas propriedades relacionadas ao envio de e-mail mesmo, né? A conexão a conexão no servidor SMTP do Gmail para o envio de e-mail, né? Então aqui eu vou configurar, por exemplo, aqui, ó, properties, né, props, né? props.put. Aqui eu vou configurar mail.transport.protocol. E eu vou falar aqui que é o SMTP. Vou configurar outras aqui que serão mail, smtp.out. Vai ter autenticação, né? Então vou deixar aqui como true. Aqui agora mail.smtp.start, tls.enable, né? Que vou utilizar a conexão, vai utilizar o TLS, se não me engano é Transport Layer Security, né? Vou deixar como true. Aqui mais uma,
que é mail SMTP connection timeout. Vou deixar aqui com 1000. Não, 1000 não, vou deixar aqui com 10.000, né, para ficar como 10 segundos. E agora eu vou pegar aqui, ó, mail sender ponto set properties, Java mail properties. Só que aqui é props, né? E pronto, sobre a configuração que a gente precisa para o envio de e-mail é isso daqui. Agora eu vou organizar o envio de e-mail em si. Veja só, eu vou criar aqui uma classe, eu vou chamar de mensagem, que será a mensagem de e-mail, né? Vou deixar aqui no pacote, deixa eu ver aqui, deixar no pacote envio, só para não ficar junto com os outros, né? Então vou chamar de mensagem. Aqui eu vou simplesmente colocar algumas propriedades que eu vou utilizar para poder fazer o envio do meu e-mail. Por exemplo, aqui eu vou colocar aqui, ó, private string remetente. Vou colocar aqui uma lista de destinatários. Vai ser do tipo list. Provavelmente eu não vou colocar aqui mais de um, né, porque eu só tenho um e-mail aqui para remetente, mas eu vou deixar aqui como lista para você ver que, como que funciona, né, que você pode colocar mais de um destinatário. Destinatários. Vou colocar aqui agora um assunto, string assunto, e também o corpo da mensagem, né? Corpo. Deixa eu expandir aqui para ficar melhor. Vou criar um construtor agora. Vou colocar aqui, ó, generated. Aqui ficou pequeno aqui, deixa eu expandir aqui. Generated. Deixa eu digitar aqui, ó. Opa. Errei. Aqui, ó. Menu Generate Constructor Using Fields. Vou colocar todos. Tirar esse super aqui, né, que o Java coloca para mim automaticamente. Vou mandar gerar aqui também getters. Opa. Generated. Deixa eu ver aqui. Getters. Isso. Generate getters and setters. Vou gerar para todos. Pronto. Acho que aqui é só isso mesmo, né? Uma classe bem simples, só para que a gente deixe aqui a configuração para o envio de e-mail, né? Agora, eu vou criar a classe que vai fazer o envio mesmo. Vou chamar essa classe de, deixa eu ver aqui, de mailer. Mailer, a classe que vai fazer o envio em si, né? Onde eu vou colocar aqui o método public void enviar. Ele vai receber aqui a mensagem que é para ser enviada. E aqui, o envio ele é bem simplesinho. A gente vai utilizar inclusive uma classe que se chama aqui, ó, simple mail message. Vou chamar aqui de simple mail message new simple mail message. Agora é só a gente configurar aqui, ó, simple mail message. Deixa eu expandir aqui novamente, lá ia esquecendo. Expandido fica bem melhor, né? Set from. Aqui eu vou pegar a mensagem ponto get remetente. Eu escrevi remetente errado, né? Vou fazer essa correção. Corrigir aqui, ó, remetente. Agora eu vou precisar corrigir aqui também. Remetente. E o getter e o setter também já vou corrigir, né? Remetente. Isso. Deixa eu alterar aqui também. Só aqui. Remetente. Pronto. Remetente. Correto. Voltando aqui agora. Remetente. Simple mail message. Set to. Aqui é onde eu vou configurar a lista de destinatários, né? Então eu vou colocar aqui, ó, mensagem.
eu vou configurar como aquele, aqui ó, repare só, eu tenho dois métodos set para o to aqui. É um que recebe aqui um array, né, que é um var_args, mas eu posso passar um array, e um que recebe um e-mail somente. Mas eu vou colocar, eu vou utilizar esse que recebe o array, e vou fazer da seguinte forma. Já que eu tenho uma lista, né, eu preferi trabalhar com uma lista, então eu vou ter que fazer assim, mensagem.get destinatários.to array, eu preciso transformar num array, e aqui dentro eu preciso passar um array de string, porque senão vai transformar em array de object, né, e o método não vai aceitar. Aí eu tenho que fazer assim, mensagem.get destinatários.size. Fica um pouquinho grande, né, mas eu prefiro assim do que utilizar o array aqui dentro. Caso você goste do array, pode vir aqui ó, em mensagem e já deixar isso daqui como um array mesmo. Também não tem problema nenhum, isso é só uma questão de preferência minha. Continuando aqui, eu vou configurar aqui ainda o assunto.set subject, vai ser mensagem.get assunto, e também aqui set text, que é o corpo da mensagem, né, o texto aqui, .get corpo. Agora eu simplesmente vou utilizar aqui o Java Mail Sender, que eu vou mandar injetar aqui em cima. Eu vou mandar injetar ele, aqui ó, @auto_wired private Java Mail Sender. Aqui eu vou utilizar a interface, não vou utilizar a implementação. Java Mail Sender. E aqui embaixo, voltando no método, eu vou fazer o envio .send. E aqui embaixo, eu vou fazer o envio do e-mail, Java Mail Sender.send. Aqui, Simple Mail Message. Simple Mail Message. Pronto, agora a gente vai poder testar, a gente já pode testar. Eu vou testar ele aqui através da classe Spring Mail Main. E aqui, veja só o que eu vou fazer. Eu tenho que transformar aqui a classe Mailer aqui em um componente, né? Senão não vou conseguir ter acesso a essa classe através do contexto do Spring, né? Nem vou conseguir fazer essa injeção aqui. Agora, eu vou buscar aqui, eu vou criar uma propriedade Mailer, da nossa classe Mailer. Vou utilizar aqui applicationcontext.getBean Mailer.class e Mailer.enviar. Vou colocar aqui new, nova mensagem, né? Remetente vai ser, vou colocar aqui como remetente, o e-mail Alexandre Teste, né? Aqui é alexandre.algaworks@gmail.com. Deixa eu passar aqui, saltar uma linha. Aqui no destinatário, eu vou colocar aqui, arrays.aslist. Vou colocar aqui, deixa eu ver, é um outro e-mail de teste que eu tenho aqui, teste algaworks, é um outro e-mail que eu fiz para esse tipo de coisa, né, para fazer esse tipo de teste aqui, gravar aulas, é um outro e-mail que eu tenho. E aqui eu vou deixar, o e-mail é testes.algaworks@gmail.com. O assunto eu vou deixar como aula Spring e-mail, e o corpo, olá. Vou saltar aqui duas linhas, né, duas quebras de linha. O envio de e-mail deu certo. E lembrando que para isso daqui funcionar com o Gmail, né, veja só, você vai precisar vir aqui, já estou com o e-mail aberto, não é esse e-mail que eu vou usar para fazer o envio, esse e-mail aqui, essa caixa de entrada aqui é do e-mail que vai receber, mas você tem que fazer o seguinte para o envio funcionar. Você vem aqui, né, aqui em cima no canto superior direito, vem até a minha conta, você vai ser redirecionado aqui para a central aqui da conta do Google. Você clica aqui em iniciar sessão em segurança. Você vai descer aqui a barra de rolagem, mais até o final. E aqui, permitir aplicações menos seguras, ativado. Para que serve isso?
para que por exemplo, isso aqui é o padrão. A forma como está aqui, ó, cinzinha, é o padrão. Só que para que o Gmail permita que a minha aplicação, essa que eu acabei de construir, faça o envio utilizando o usuário, né, meu usuário do Gmail, né, utilizando o servidor SMTP deles, então eu preciso marcar aqui, ó, deixar aqui azulzinho, deixar isso aqui habilitado, né, porque senão você vai ter um erro na hora de enviar o seu e-mail. Fechando aqui, voltando, agora eu vou fazer o teste. Aqui na classe, repare que essa classe tem um método main, aqui as configurações, como eu disse, do Spring, né, para fazer o Spring funcionar. Agora eu vou deixar aqui menorzinho, vou clicar com direito, Run as, talvez esteja saindo da tela, mas eu estou selecionando aí Run as Java Application. Deu um erro, deixa eu ver aqui o que é. Não encontrou o bin do tipo Java Mail Sender. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu já sei o que é. Eu não anotei aqui com @bin. Aí, dessa forma, o Spring não reconheceu que o retorno desse método aqui é para ser colocado no contexto dele como um bin para ser utilizado depois, né? Então, de novo, acho que só clicar aqui agora dá certo, no botãozinho verde aqui, ó, no canto superior aqui mais para o lado esquerdo. Então, vou rodar a classe novamente. Pronto, agora eu vou conferir aqui no, ó, veja só, aula Spring e-mail, Alexandre Teste, né, que foi o remetente, e veio para aqui para o destinatário, que é o AlgoWorks Testes, né, veja só, e aqui a mensagem que a gente colocou, olá, o envio de e-mail deu certo. Então, por essa aula aqui, era isso mesmo, né, eu quero até reforçar o convite agora, aqui, já que a gente concluiu aí o envio do e-mail, quero reforçar o convite para você fazer o download aqui do nosso e-book. Então você acessa aí alga.works/livro-spring-boot para você aprender a fazer uma aplicação web do zero. E sobre envio de e-mail, se você tiver mais algum pedido aí, Alexandre, eu quero enviar e-mail com template, eu quero enviar e-mail por outros provedores. Então deixa seu like aí para a gente saber que você curte esse assunto e coloca aí nos comentários, né, o que você deseja relacionado a esse tema, envio de e-mail, né? Se você quer aprender a utilizar templates, se você quer aprender a utilizar outros provedores, né, outros servidores SMTP, né, alguns servidores que não o do Gmail, né, como por exemplo o da Amazon, ou qualquer um outro aí, que seja qualquer outro servidor aí, tem também o Mailgun, se não me engano, qualquer outro servidor aí profissional para envio de e-mail. Então deixa seu like aí, deixa seu comentário, não esquece de fazer o download do e-book e muito obrigado por ter ficado comigo até aqui, um abraço para você e até a próxima, tchau!